Manuel Antônio Guimarães se tornou, a partir do comércio de erva mate, sal e outras atividades econômicas, o homem mais rico de Paranaguá no século XIX. Foi o fundador da maior casa importadora da cidade, a Guimarães e Cia, primeira empresa paranaense a comercializar a erva mate, e também dono de terras, escravos e diversos imóveis. Juntamente de seu domínio econômico, exerceu cargos públicos na região, sendo vereador, deputado e, entre muitas outras posições, vice-presidente da província do Paraná. O Visconde de Nácar, como ficou conhecido, faleceu em 1893, há mais de 100 anos. Mas seu nome continua presente nas cidades paranaenses, principalmente em Paranaguá e em Curitiba. É sobre esse importante personagem da história de nosso estado que falaremos no episódio de hoje. Sejam bem-vindos aos Pioneiros da Indústria do Paraná. O retrato que vemos na tela foi confeccionado em 1886 por Miguel Esposito e é uma representação de Manuel Antônio Guimarães, o Visconde de Nácar. Nele, conforme podemos observar, Visconde de Nácar é representado já idoso, trazendo em seu pescoço a comenda da Imperial Ordem da Rosa, dada a quem se destacava por sua fidelidade ao imperador e aos serviços prestados à nação. E em seu peito, ao lado esquerdo, estão as insígnias da Ordem Militar de Cristo e da Rosa, sendo que a Ordem Militar de Cristo era concedida por serviços exercidos em cargos de soberania ou na administração pública. Nascido em 1813, Manuel Antônio Guimarães era filho único do português Joaquim Antônio Guimarães e de Ana Maria da Luz. Seu pai emigrou ainda jovem para a cidade de Paranaguá, local onde, junto de Manuel, negociava a exportação de erva mate com países próximos ao Rio da Prata. Em 1830, quando Manuel Antônio tinha 17 anos, criou a Guimarães e Cia, a mais antiga empresa paranaense a comercializar a erva mate. A partir daquele momento, o futuro Visconde de Nácar dá início à sua trajetória para se tornar o homem mais rico de Paranaguá. 3 anos após a fundação de sua empresa, casou-se com Maria Clara Correia Guimarães, com quem teve 8 filhos. Sua esposa, no entanto, faleceu em 1849. No ano seguinte, Manuel se casou novamente, dessa vez com a cunhada, Rosa Correia, e deste matrimônio nasceram 4 filhos. Casamentos assim não eram raros no período, pois tinham o objetivo de manter os laços familiares. Além de ser uma grande exportadora de erva mate do Paraná, a Guimarães e Cia era a maior casa importadora do litoral, destacando-se principalmente pela venda de sal. Com os resultados financeiros, Manuel Antônio também investiu em outras áreas, quando adquiriu diversas fazendas, engenhos de mandioca e arroz, além de imóveis. Por meio das embarcações que eram usadas em suas atividades comerciais, fundou a Companhia de Navegação Progresso e, como esperado naquele período, ainda detinha mais de 50 escravos. Como discutimos em nosso vídeo sobre a escravidão no Paraná, que está nesse card, em algum lugar da tela, possuir 50 escravizados era um número muito alto para a média paranaense da época, que girava em torno de 1 a 5 escravos por proprietário. Isso evidencia o poderio econômico que foi alcançado por Manuel Antônio Guimarães. Ao longo da década de 1870, um escravo doméstico na região do litoral paranaense custava entre 700 mil a 1.200.000 réis.
A título de comparação, sabe-se pelos jornais do período que, por exemplo, em 1872, 1 hectare de terra em Curitiba, capital da província, valia em média R$200 mil. Manuel Antônio Guimarães era um católico fervoroso e apoiador da monarquia, mesmos ideais do Partido Conservador no período do Brasil Império. Assim, em 1850, tornou-se chefe desse partido em Paranaguá, cargo que permaneceu por 39 anos. Juntamente com o seu domínio econômico na cidade, exerceu diversas outras funções públicas na região. Foi comandante superior da Guarda Nacional, juiz, delegado, vereador e presidente da Câmara Municipal de Paranaguá. Também foi deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, quando o Paraná ainda fazia parte da circunscrição administrativa do estado vizinho, além de também ter sido deputado da Assembleia Provincial Paranaense, após a emancipação deste território. Ainda foi vice-presidente da província do Paraná, assumindo o seu comando por 2 oportunidades, em 1873 e 1877. Paranaguá foi o primeiro município a ser criado no Paraná e por quase todo o século XIX foi o maior da região. Assim, ao considerar Manuel Antônio Guimarães como o homem mais rico daquela cidade, provavelmente também era um dos mais poderosos da província do Paraná. Existem especulações de que em 1853, quando o Paraná deixou de ser a 5ª comarca de São Paulo e se tornou província, Manuel Antônio Guimarães lutou para que Paranaguá fosse escolhida a sua capital, com ele em sua presidência. Essa história é embasada pela construção de seu palácio, que foi realizada por volta da década de 1850 e que tinha como objetivo ser a sede do governo. Com a escolha por Curitiba e por Zacarias de Góes e Vasconcelos para o comando do Paraná, o grandioso edifício passou a ser apenas a residência de Manuel Antônio Guimarães e de sua família. De forma semelhante a outras construções grandiosas da região, seu palácio era muito frequentado e sempre recebia os principais nomes do Paraná e do Brasil. Em 1880 foi o primeiro local de pernoite para Dom Pedro II e sua comitiva, momento em que Manuel, barão de Nácar desde 1876, foi condecorado com o título de Visconde de Nácar, pois este era o nome de uma de suas propriedades. 4 anos após a viagem de Dom Pedro II, foi a vez da princesa Isabel, seu marido Conde de, e seus filhos se hospedarem na residência da família Guimarães. O palácio está localizado onde hoje atualmente é a Rua Visconde de Nácar, próximo ao rio Itiberê. A estrutura foi construída em arquitetura eclética, misturando elementos neoclássicos com outros de origem inglesa e portuguesa. Possui 2 andares, apresentando perfeita simetria em sua fachada, com 3 pares de janela em cada andar, uma porta central e em seu telhado uma platibanda que impediria a água da chuva cair na rua, uma inovação arquitetônica para o período. Após o uso como residência familiar, o palacete foi alugado e depois adquirido pelo município para abrigar a Prefeitura e a Câmara Municipal de Paranaguá. Posteriormente, foi sede de algumas secretarias da cidade e do PROCON. No entanto, após abrigar essas funções, o prédio, tombado em 1966 pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, acabou abandonado pelo poder público e hoje se encontra em mau estado de conservação devido à ação do tempo e do vandalismo. Visconde de Nácar viveu aproximadamente 80 anos, uma idade extremamente longeva e rara para aquela época. Ao longo das 8 décadas de sua vida, além de fazer grande fortuna e exercer cargos políticos, quando era comandante da Guarda Nacional em 1850,
participou diretamente do que ficou conhecido como o Incidente de Paranaguá. Este episódio histórico acabou marcado por ser uma batalha naval entre o cruzador inglês HMS Cormorant e a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá. O confronto ocorreu devido ao aprisionamento, por parte dos ingleses, de 3 embarcações brasileiras suspeitas de tráfico negreiro. Para entendermos as motivações daquele conflito, é preciso lembrar que após a fuga da família real portuguesa para o Brasil, Dom João VI assinou uma série de tratados econômicos e políticos com a Inglaterra, pois para Portugal, devido à invasão pelas tropas napoleônicas, era estratégico e necessário se aliar a uma potência naval e militar como o Reino Britânico. Esses acordos, no entanto, criaram uma relação de dependência para o Brasil, sendo que a Inglaterra passou a pressionar o Império Brasileiro, principalmente para abolir a escravidão. Em 1845, o Parlamento Britânico aprovou a Lei Bill Aberdeen. Esta deu poderes para que a Força Naval Britânica patrulhasse, prendesse e punisse navios negreiros brasileiros, pois, entre outras razões, desde 1831, a Lei de 7 de novembro declarava livre no Brasil todos os escravos vindos de fora do Império e impunha penas aos seus importadores. É com esse cenário que ocorre o Incidente de Paranaguá, pois o HMS Cormorant deteve 3 embarcações na costa paranaense, suspeitas, claro, de tráfico de escravizados. Após essas ações, o capitão inglês Hubert Schulenberger apresentou um ofício às autoridades paranaenses, relatando as motivações do aprisionamento das embarcações nacionais. Nelas estavam Manuel Antônio Guimarães, comandante da Guarda Nacional, além de José Francisco Barroso, delegado de polícia, e Filastro Nunes Pires, juiz municipal. Esses homens não aceitaram o documento inglês, pois prezavam pela soberania da nação brasileira. E junto desta recusa, parte da população parnanguara se revoltou contra os ingleses e decidiu atacar o navio britânico por meio dos canhões da fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá, localizada na Ilha do Mel. Nesta batalha, a embarcação inglesa, além de sofrer 2 baixas entre seus tripulantes, teve danos consideráveis em sua estrutura, partindo assim da costa brasileira em direção ao continente africano. Este episódio trouxe crises diplomáticas entre os 2 reinos, sendo que o Brasil passou a ser cada vez mais pressionado para decretar o fim do tráfico negreiro. Como um dos resultados, em 1850, criou-se a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo a entrada de africanos escravizados na nação. Mas, como sabemos, o tráfico continuou e até mesmo aumentou em alguns momentos, de forma ilegal. Visconde de Nácar esteve diretamente envolvido em outros momentos históricos de Paranaguá, e sua empresa se expandiu por todo o litoral paranaense, inclusive para a capital da província. Seus filhos mantiveram o legado, criando diversas outras firmas vinculadas ao nome da família Guimarães, em ramos como o agenciamento de seguros e o transporte marítimo. Como vimos, Manuel Antônio Guimarães era um monarquista convicto. Dessa forma, após a proclamação da República em 1889, retirou-se da vida política. Em 1893, veio a falecer em Paranaguá e foi descrito pelos jornais como um homem benemérito que dedicou a vida para o Paraná, ocupando os mais altos cargos e prestando inúmeros serviços para o desenvolvimento deste território. Em motivo de seu falecimento, decretou-se que as repartições públicas suspendessem trabalhos e, em sinal de profundo pesar,
conservassem suas bandeiras a meia haste. Sua memória permanece viva no estado, seja por meio de seu palacete ou pela nomeação de diversas ruas com o título de Visconde de Nácar. Mesmo assim, ainda carecemos de mais pesquisas acerca deste personagem, principalmente para que essa parte notável de nosso passado não seja esquecida. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do estado do Paraná. A gente se vê no próximo episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.